Livro de Êxodo, no capítulo 25, nós vamos ver a partir do versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora, e cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado dela. E farás de madeira de cetim, e farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas ao lado da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão na argola da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. Ao seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. A face deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Só até aqui. Amém. Esse texto que nós lemos é um texto muito pouco lido pelos cristãos. Na verdade, os cristãos não têm um hábito de meditar no Antigo Testamento. E mal eles sabem que o Antigo Testamento apontavam para Cristo. Que tudo lá no Antigo Testamento, relacionado às profecias messiânicas, apontavam para Cristo. Que toda a palavra de Deus, naquele testamento, era para a formação do seu povo, para que o seu povo entendesse qual era o plano dele de salvação. E antes que você pense que esse texto é um texto do Antigo Testamento e por isso ele não serve para você, eu preciso te lembrar que em Apocalipse 11:9, João viu essa arca. Que no livro de Hebreus, no capítulo 9, está escrito acerca dela, acerca das tarefas do sacerdote, acerca de como funcionava todas as coisas no Antigo Testamento. Então, antes de pensar que esse texto ele é um texto descontextualizado para a sua vida, eu preciso dizer que todas as coisas descritas lá atrás apontavam para Jesus, para a relação de Jesus com a sua igreja. Entender a arca de Deus nos nossos dias atuais pode fazer com que a nossa vida seja uma vida com muitos benefícios. Entender a presença dela hoje na minha vida, o que ela significa para mim, pode fazer toda a diferença dentro da minha casa. Então falar sobre ela é importante. Entender os princípios que estão por trás dessa peça que nós lemos agora, como Deus ordenara a sua construção, é muito importante para nós. Uma das coisas que nós aprendemos aqui é que Deus estabelece aquele objeto para que ele se manifestasse lá, para que a glória dele se manifestasse lá. Alguns chamam a glória de Deus da Shekinah, a presença manifesta de Deus.
Nós sabemos, queridos, que Deus está em todos os lugares, que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, mas há uma diferença na presença manifesta dEle, quando Ele vem trazendo cura, quando Ele vem trazendo libertação, quando Ele vem trazendo direção, quando Ele vem cuidando da nossa vida nos mínimos detalhes. Essa é a presença manifesta de Deus, essa é a glória de Deus, que Salomão viu quando ele inaugurou o templo encher toda aquela casa, e que os sacerdotes não podiam ficar de pé. É essa manifestação de Deus que nós precisamos chamar para dentro da nossa casa, e você não pode aceitar viver sem ela. As pessoas de hoje não buscam ela mais, não querem saber dela. Isso não é tão atrativo para o modelo de igreja que nós temos hoje. E aí nós temos um modelo de relacionamento do homem com Deus baseado no desprezo, baseado na não observação da palavra dele. E o resultado disso é que muitas vezes quem já experimentou essa presença manifesta de Deus perde ela, e ela vai embora. O profeta Ezequiel, no capítulo 10 do seu livro, no capítulo 11 do seu livro, ele tem uma visão muito bonita que retrata esse desprezo em relação à presença manifesta de Deus. Diz esses 2 capítulos que Deus dá uma visão para ele. Olha só, para vocês verem a diferença na vida de uma pessoa que serve ao Senhor, de um homem de Deus. Esse cara estava preso, cativo na Babilônia. Ele era um escravo agora. E um belo dia Deus toma Ezequiel e dá uma visão para ele. E Ezequiel começa a ver. Só para vocês lembrarem, talvez quem já leu esse texto não se recorda. Nesse período você tinha 3 profetas vivendo no mesmo período. Você tinha Ezequiel preso nos campos da Babilônia. Ele estava olhando lá para os trabalhadores que já não tinham mais esperança, e aí Deus dá a visão para ele do vale dos ossos secos. Nós tínhamos Daniel lá junto com o rei, no palácio do rei, falando para Nabucodonosor. E nós tínhamos Jeremias, que ainda estava lá em Jerusalém, aguardando a última remessa para a Babilônia. E esse cara no campo, no meio de pessoas que já nem reconheciam mais a sua identidade, Deus toma ele e dá uma visão para ele. É isso que Deus faz com os homens e com as mulheres de Deus. Não importa as circunstâncias que ele se encontra ou que ela se encontra. Quando Deus tem algo para a vida dele, quando Deus tem algo para o povo dele, ele vai lá e toma onde ela estiver, e dá uma visão. Dá uma visão. E diz esses 2 capítulos que Ezequiel viu a glória de Deus. E ele descreve como um trono que tinha rodas e tinha 4 animais. E de repente ele vê essa glória, essa presença de Deus enchendo o templo. E a glória de Deus ia consumindo o templo. Só que depois de um tempo essa glória saía daquele lugar. E Ezequiel continua lá no capítulo 11 tendo essa mesma visão. Ele olha e vê a glória agora saindo de Jerusalém. Estava indo embora. E aquilo estava de fato acontecendo. Porque o povo ele tinha se envolvido tanto com o pecado, tanto com a iniquidade, que a presença de Deus agora não se justificava mais no meio daquele povo. E aí eles foram perdendo a essência. A glória de Deus foi saindo de dentro da casa deles, até que ela saiu do templo, e depois saiu da cidade. Mas sabe o que me chama a atenção? Nesses poucos capítulos que Ezequiel descreve esse fato, é que no meio daquela multidão, só Ezequiel vê. A glória foi indo embora, e ninguém viu. Ninguém viu.
talvez porque ela não se importava, talvez porque a glória de Deus não fosse importante, mas o fato é que somente aquele homem viu. Hoje, quando nós olhamos para a igreja, nós olhamos para pessoas que cresceram conosco no Evangelho, que começaram junto com a gente, ou que começaram antes ou depois, mas que Deus, de alguma forma, usou essa pessoa poderosamente no passado. A gente olha e vê que a glória de Deus já não se manifesta mais. Talvez essas pessoas ainda se sustentam, com os seus talentos, mas o fato é que a presença manifesta de Deus já não acontece na vida dela mais, foi embora, e ela não viu. Ela não viu. E hoje ela é só um templo vazio, vazio de Deus e cheios dela mesma, vazio da presença de Deus e cheio talvez dela mesma, cheio de argumentos, cheio de vaidades, cheio de fortalezas que ela construiu para esconder, cheio de mentiras e enrosco para talvez ocultar um pecado, não sei, mas ela foi criando essas coisas e a glória de Deus foi embora, e ela não viu. Deus, ele observa muito bem como nós tratamos as coisas dele. Engana você achar que as coisas de Deus podem ser feitas de qualquer jeito, de qualquer jeito eu posso me apresentar a Deus como um sacrifício de cheiro suave, mas não é assim. Com Deus não é assim. Deus, ele leva muito a sério as coisas dele, e quando eu digo as coisas dele, eu estou dizendo de você. Afinal de contas, você é propriedade dele. Ele ganhou seu coração na cruz, pelo menos eu acredito nisso. Então, Deus leva muito a sério o que as pessoas têm feito com as coisas dele, com a casa dele, com o templo dele, com o corpo, com a alma e com o seu espírito. Deus, ele leva muito a sério. E às vezes as pessoas tratam as coisas de Deus dentro de uma perspectiva humana e esquecem que a soberania de Deus, ela não acabou. Deus permanece o mesmo hoje. O mesmo Deus que curou tantas pessoas é o Deus de hoje. O Deus que sara é o Deus de hoje. O Deus que liberta é o Deus de hoje. O Deus que expulsa demônios é o Deus de hoje. É o mesmo Deus. Então a glória dele não mudou, continua a mesma. Deixa eu te contar um caso que aconteceu. Um belo dia, o povo de Israel começa a se envolver com ídolos, e Deus sempre dando a direção, usando um profeta: vai lá agora. Houve um tempo na Bíblia, um tempo no povo de Deus, em que os juízes predominavam. Depois foi a vez dos reis, e depois veio a era dos profetas, os homens, para falar: olha, está errado, não faça, para que a glória de Deus não fosse embora, não faça isso. E o povo foi fazendo, e Deus foi e falou: olha, vocês serão sitiados, Jerusalém será sitiada. E um belo dia os filisteus entram em batalha contra Jerusalém e pegam a arca e outros tesouros do templo e levam e saqueiam aquele lugar. Teve um momento na Bíblia que relata esse episódio, onde essa arca foi colocada perto do Deus deles, e diz o texto que, passado algum tempo, aquele Deus na forma de escultura foi quebrado, e o povo foi tomado de feridas, de doença. Sabe por quê? Porque Deus não aceita arrancar de qualquer jeito, ou levar de qualquer jeito a presença dele. Não é assim. Aquele povo era um povo pagão, que não respeitava os princípios de Deus. Então não era só levar a arca, não era só levar a presença de Deus, não é só buscar as coisas de Deus de qualquer jeito. Aquele povo pagou pela sua ignorância,
e pelo seu pecado de não observar as Escrituras. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Houve um tempo que essa arca lá, ela foi despejada pelos filisteus, porque eles estavam sendo, eles estavam sendo de alguma forma lesados pela presença da arca lá, pela presença de Deus lá. E quando eu falo de arca, eu espero que você entenda que eu estou falando da presença de Deus, porque é sobre isso que nós estamos pregando hoje. E eles deixam aquela arca, se eu não me engano, em Kiriat Jeraim, eu acho que é o nome da cidade. Depois de um tempo ela vai para a casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab, que morava em Gibeá, tinha 2 filhos. Um chamava Aiô e o outro chamava Uzá. E diz o texto, lá em 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 6 e verso 7, que Davi resolve buscar aquela arca, porque a arca era a presença de Deus em Israel. E todas as vezes que as pessoas se levantavam contra Israel, e Israel estava atento à voz de Deus, a presença manifesta de Deus livrava eles dos seus inimigos. Então Davi fala: eu vou lá buscar. Só que Davi era rei, ele não era sacerdote. Deus tinha dado essa palavra aqui a Moisés, mas Deus deixou muito claro: olha, fala para Arão e seus filhos, são eles os levitas que vão cuidar, são eles os levitas que vão carregar. Mas Davi sai na loucura e vai lá buscar a arca, junta não sei quantos mil homens e vai lá buscar. E aí diz o texto que eles juntam, criam um carro de boi, carro novo, ajeitam uma coisa bonitinha e vai lá buscar a glória de Deus na casa de Abinadab. E por muito tempo aquela arca ficou lá. E Uzá, um dos seus filhos, que vinha atrás da arca, sabia muito bem que não podia tocar nela. E diz o texto que eles estavam caminhando, e a arca vinha balançando em cima dos carros de boi, até que quando eles passaram próximo à eira de Nacon, o carro começa a trepidar e a arca começa a tombar. E para não deixá-la cair, porque Aiô estava à frente dela, Uzá estende a mão e toca nela para que ela não caísse. E diz o texto lá em 2 Samuel, no capítulo 6, versículos 6 e 7, que Deus veio em ira contra Uzá. Algumas traduções dizem que Deus irou-se em Uzá. O rei cometeu um erro lá. Ele não devia ter ido buscar a arca. Não era ele que fazia isso. Davi não tinha autoridade para fazer isso. Quem tinha que fazer isso eram os levitas, o sacerdote. E agora eu peço que você entenda, porque há uma palavra de Deus para você acerca do sacerdócio. A Bíblia fala do sacerdócio universal, meu e seu. Há uma responsabilidade que antes era só da tribo de Levi, que hoje está sobre a igreja, de buscar a presença de Deus. E o que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes você se depara dentro da sua casa, na casa de um familiar seu, seja lá quem for, com uma situação onde impera ali o reino das trevas, e há uma responsabilidade sobre os seus ombros, enquanto um levita, um sacerdote, porque afinal de contas o sacerdócio universal veio para você, de buscar a presença de Deus para aquele lugar. Só que deixa eu te falar não pode fazer de qualquer jeito. Não comece o ano de 2021 achando que você pode buscar a presença de Deus sobre qualquer circunstância, de qualquer jeito, ignorando as sagradas escrituras. Não, porque isso traz morte. Talvez se aquela arca caísse no chão, todo mundo ali tinha morrido, até Davi. Talvez sabendo disso, Uzá coloca a mão ali, bom, pelo menos vai um. E ele foi, porque a Bíblia diz que ele morreu. Então eu estou querendo dizer para você que não é de qualquer jeito. As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer jeito. Essa arca de Deus, essa presença de Deus, ela precisa estar na tua casa. Você precisa carregar ela, porque é ela que vai fazer a diferença. Quando você precisar de um enfermo,
que o enfermo seja curado, é a presença manifesta de Deus que vai fazer com que ele seja curado. Quando você precisar de um demônio ser expulso, é a presença manifesta de Deus que vai expulsar aquele demônio. É essa presença que nós devemos carregar enquanto templo do Espírito. Mas a verdade é que os levitas não querem mais carregar a arca nos dias de hoje. Não querem. A maioria dos levitas de hoje não querem mais carregar a arca. Não querem. Sabe por quê? Porque ela não se manifestava. Deus, ele não se manifestava em cima das costas daqueles homens quando eles transportavam aquela arca. Não, a presença de Deus não vinha sobre os ombros dele. Muito estava em um lugar específico, aonde ela tinha que estar, dentro do templo. Dentro do templo. Dentro do templo. Há um lugar para ela se manifestar. Há um lugar para a arca repousar. Há um lugar para que a presença e a glória de Deus se manifeste. E este lugar é o templo. Não é qualquer lugar. Hoje nós temos poucas pessoas, talvez, que entenderam isso e continuam carregando a arca. Porque muitos têm feito carros novos para tentar buscar ela, para tentar trazer ela de qualquer jeito, como Davi tentou trazer. E nisso, depositando sobre o peso dos seus ombros, sobre ela carregada nos seus ombros, depositava ali o peso da glória de Deus. Mas nós sabemos que não é assim. Então há responsabilidade em tratar com as coisas de Deus, em tratar com a presença de Deus. Mas ela precisa ser levada. O lugar dela não é lá com os filisteus, nunca foi. O lugar dela também não é em cima de carros de boi, também não. O lugar dela é dentro do templo, dentro da igreja, dentro de você, dentro da sua casa. E a bênção para quem entende isso e busca isso. Nesse episódio de Uzá, Davi ficou tão triste com o que aconteceu. E ele se entristeceu porque ele viu que ele fez besteira. Porque não era assim que se fazia. Havia um sumo sacerdote lá e por algum motivo ele não consulta. Ele fica tão triste que ele deixa a arca repousando na casa de um homem chamado Obed-edom. Ela fica lá. E diz o texto que aproximadamente por 3 meses que ela ficou lá, a casa daquele homem foi abençoada. A vida daquele homem foi abençoada. Porque aquele homem, de alguma forma, ele entendeu qual era o lugar e a forma de como atrair a presença manifesta de Deus. Eu sei que talvez você iniciou esse ano querendo uma vida abençoada. E deixa eu te contar uma coisa, ela será. Se a arca de Deus repousar lá. Se a arca de Deus repousar lá, haverá bênção. Mas não de qualquer jeito. Não de qualquer forma. A arca de Deus, ela simbolizava a presença manifesta de Deus, mas simbolicamente também ela representava o reino de Deus. Tudo isso que nós lemos, cada detalhe dela, cada peça dela, representava o reino de Deus. E Jesus, em tudo aquilo que foi descrito lá no Antigo Testamento, simbolicamente apresentava para ele, porque se cumpriu em Cristo, se cumpriu nele. Durante a caminhada no deserto, Deus ele dava direções para o povo, enquanto eles iam para a terra prometida. Enquanto eles estavam caminhando para a terra prometida, Deus deu algumas direções. Esse texto que nós lemos foi durante essa caminhada. E uma delas foi que aquele povo deveria construir o tabernáculo
que na verdade é uma espécie de santuário portátil, uma igreja que anda, um templo móvel. E Deus deu para Moisés detalhes daquele lugar, detalhe dos utensílios que lá deveriam estar, detalhe das cores que deveriam compor aquele lugar, detalhe dos espaços, dos cômodos que aquele lugar deveria ter. E um detalhe interessante é que havia 2 lugares específicos lá. Um lugar era conhecido como Santo dos Santos, e o outro lugar era conhecido como Lugar Santo. Então havia o lugar santo e o lugar que era o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Em cada um desses lugares, nós tínhamos algumas coisas que permaneciam lá. No lugar santo, havia alguns utensílios lá. Havia o candelabro de ouro, ou o menorá. Eu já ministrei sobre ele nessa igreja, aqui. Havia também a mesa dos pães da proposição, que significam os pães da presença, estava lá. Então havia também o altar do incenso naquele lugar, e havia uma cortina, um véu, que separava o lugar santo dos santos. E todos os dias o sacerdote que tinha permissão para entrar lá, ele sacrificava um animal e aspergia o sangue dele sobre aquele lugar. Só que no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, só uma pessoa podia entrar lá, que era o sumo sacerdote. E Deus falou com ele: olha, coloca a arca da aliança lá. Então ela ficava lá no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, a arca da aliança, a arca de Deus, Aron Acordes, Aron Berit, a arca da aliança, a arca sagrada, ela ficava lá dentro do Santo dos Santos. E Deus deu direção para Moisés, falou: olha, faça desse jeito, olha, coloque ela lá, e o sumo sacerdote vai entrar lá uma vez por ano, para entregar o sacrifício pelo povo, pela nação. Esse dia, até hoje, os judeus comemoram como Yom Kippur, o dia do perdão, o dia em que o sumo sacerdote entrava lá dentro, pegava o sangue do cordeiro e aspergia naquele lugar. Essa arca, ela era feita de madeira, coberta com ouro, e dentro dela estava a vara de Arão, que floresceu com amêndoas, numa cena linda, que o Antigo Testamento relata. Quando duvidaram dele, quando duvidaram do sacerdócio dele, Deus separa as pessoas que contenderam contra Arão e diz assim: olha, pega uma vara aí, olha, aquela que florescer no dia seguinte, é a esse que eu confiei. E a vara de Arão floresceu e deu amêndoas, e ficava dentro da arca da aliança, e o fruto não apodrecia. Lá dentro também tinha as tábuas da lei, que Deus tinha dado a Moisés, escrito com a sua própria mão. Deus deu para ele, estava lá. E lá dentro também tinha um pote com o maná, que era um alimento que só durava um dia, que o povo durante a caminhada no deserto podia colher ele uma vez e comer só durante um dia. E aqueles que tentavam juntar no outro dia, via que ele apodrecia, mas na arca de Deus não apodrecia. Vocês entendem a representação dela para o reino de Deus? No reino de Deus nada morre, vai florescer e vai ficar florido lá dentro. No reino de Deus nada apodrece, vai ficar bom, vai ficar saudável lá dentro. Por isso você precisa levar isso para dentro da sua casa, para dentro de você, para que haja vida e não morte, para que quando floresça alguma coisa, os frutos não se percam, para que o alimento seja sempre bom e saudável, para que você não entregue para ninguém algo podre. É por isso que você precisa levar ela para dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Dentro da sua casa. É interessante que quando nós olhamos lá para trás,
e nós vimos todas essas coisas, a gente começa a ver Jesus nisso. No livro de Levítico, no capítulo 16, irmãos, eu queria te incentivar, talvez você não tenha o hábito de ler o Antigo Testamento, eu queria te incentivar a ler. Lá no livro de Levítico, no capítulo 16, sabe o que ele fala? O que Deus escreve para Arão? Fala assim: olha, o sumo sacerdote entrará lá no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, do dia da expiação, e ele vai pegar o sangue do animal, do cordeiro, e quando ele entrar pelo véu e adentrar o santo dos santos, ele vai pegar o sangue daquele animal puro e vai jogar sobre o propiciatório. Sabe por quê? Porque a nuvem do incenso que saía do altar do incenso, ela iria sobre a arca, ela repousava sobre a arca, e diz o texto que ali Deus se assentava para falar com o povo. Então ele tinha que jogar o sangue do animal lá, para que Deus se manifestasse em misericórdia e não em juízo. Então quando aquele homem, ele fazia esse ato, a justiça de Deus vinha sobre o sangue do animal, que agora carregava o pecado daquele povo. Ai daquele homem, se entre ele e a manifestação de Deus não houvesse o sangue de um animal puro. Ai daquele sumo sacerdote, se entre ele e o propiciatório não houvesse o sangue de um animal lá. Ai dele, ele era consumido naquele lugar, acabava, o juízo de Deus vinha sobre ele. Ai dele, se não houvesse o sangue de um animal inocente naquele lugar. Ai dele. E quer saber de uma coisa? Ai de nós. Ai de nós. Ai de nós, se entre nós e Deus não houvesse o sangue do cordeiro inocente. Ai de nós, se esse sangue não tivesse lá na cruz. Se entre você e Deus não tivesse o sangue do cordeiro imaculado. Ai de você, porque sobre você não viria misericórdia, viria o juízo de Deus. Mas por amor, o sangue foi espargido na cruz, o sangue foi jogado lá, para que quando Deus olhasse para você, quando Deus olhasse para o seu pecado, Ele não te consumisse, mas te tratasse com amor. Que quando Ele olhasse para você, você não experimentasse o juízo dEle, mas experimentasse o amor dEle. Ai de nós, se esse sangue não tivesse lá na cruz, o perfeito altar do sacrifício. Ai de nós, se esse sangue não tivesse lá na cruz, lugar onde o sangue foi violentamente aspergido, lugar de amor e não de juízo. Ai de nós. Na verdade, esse sangue, hoje para nós, ele não faz distinção e muito menos separação entre nós e Deus. Embora ele esteja entre você e o Pai, embora ele esteja entre você e Deus, ele não faz separação de você e Deus. Muito pelo contrário, ele te une a Deus, numa aliança, na nova aliança, numa aliança que foi forjada no sangue inocente do Cordeiro Imaculado. Você consegue entender o que Deus preparou para você esse ano? Você consegue entender isso? Você consegue entender que Deus, Ele quer te usar, mas não é de qualquer jeito, Ele quer que você carregue a presença dEle para onde você for, mas não é com um pé no santo e o outro no profano. Ele quer encher a sua casa, Ele quer encher o templo, que é você. Mas se você não observar as coisas dEle, a glória dEle vai embora, e só os profetas verão.
a glória dele vai embora e você não vai ver. Se você não estiver atento, você vai tentar consertar as coisas de qualquer jeito e vai vir morte sobre a sua vida. Mas se você entender a grandeza da presença de Deus, do amor manifesto dele na cruz e da glória dele, e buscar ela para dentro de você, as coisas dentro de você não morrerão mais, os seus sonhos continuarão. Satanás não vai ter poder de matar os seus sonhos, nada vai morrer em você, tudo vai ficar bom, tudo vai ficar bom para você e para seja lá quem for Deus colocar no seu caminho. Então, de uma vez por todas, não abra mão dessa presença, não abra mão, porque o seu adversário, ele quer arrancá-la de você, porque sem ela você é um morto, sem ela você é um morto, porque sem ela, nada em você floresce, sem ela, em você, não há comida boa, sem a presença de Deus na sua vida, sem a glória dele na sua vida, não se manifesta nada que glorifica o nome dele. Então você não pode abrir mão dela, você precisa trazer ela para a sua vida, você precisa trazer ela. Uma coisa que nós aprendemos quando o sangue é jogado lá no propiciatório, quando o sangue escorreu na cruz, e agora quando Deus olha sobre nós, em nós Ele nos vê banhado pelo sangue do Cordeiro, e a ira de Deus e o juízo de Deus dá lugar à misericórdia e o amor dele. Em nós, eu aprendo uma coisa, que essa é a única forma, através do sangue, de corrigir a condenação prevista na lei, e de que todas as violações da lei são cobertas. Talvez agora você entenda o que está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 8, que o amor cobre uma multidão de pecados, que o amor cobre uma multidão de pecados. É por isso que você está aqui hoje, é por isso que ainda há esperança para você, é por isso que ainda há esperança para a sua casa, é por isso que eu posso começar esse ano sonhando, é por isso que eu posso começar esse ano acreditando que vai ser melhor, porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele pode muito fazer, eu creio. Então há esperança de que a minha casa será abençoada, há esperança que o meu templo, que na verdade é um templo de Deus, será abençoado. Há esperança de que Deus vai me usar para abençoar pessoas. Há esperança de que a glória dele vai se manifestar na minha vida. Há esperança de que as pessoas vão olhar para mim e vão me identificar com Cristo, e vão falar: você parece com Ele, você é parecido com Ele. E isso significa ser discípulo dele, discípulo aprovado. O discípulo aprovado, ele é parecido com o seu mestre. Mas e aí, o que eu faço para trazer a presença de Deus para dentro da minha casa? Como eu faço para trazer a presença de Deus para dentro da minha casa? Como eu faço para colocar a arca dentro da minha casa? Como eu faço para não cometer os mesmos erros de Davi, de usar? Como eu faço para não deixar os filisteus levarem ela? Como eu faço para não perder e não vê-la indo embora? Como Ezequiel viu como eu faço, com o que eu ganho com ela dentro da minha casa? Qual é o risco que eu corro em buscá-la de qualquer jeito, sem respeito, sem reverência, sem fé? O que eu faço? Porque para mim está provado que viver sem ela é não viver, é morrer. Estar sem a presença de Deus é vegetar nesse mundo, é não florescer, é não ter alimento, é não ter direção, é não ter palavra, é ser um alvo muito frágil para o meu inimigo, para o inimigo da minha alma. Porque se a presença de Deus
nós nos tornamos alvos fáceis de Satanás. Alvos fáceis. Então o que eu faço para trazer ela para dentro da minha casa? Qual que é o jeito, irmão? Será que se eu fizer um carro novo eu consigo trazê-la? Sinto muito dizer, não vai. Ela vai ficar em Obed-Edom se você fizer isso, e vai abençoar a casa dele, não a sua. Se você tentar trazer num carro novo, vai abençoar a casa de Obed-Edom e não a sua. Então como é, irmão? Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Não tem. Não há exclusividade de Deus para você. Não há. Se você pensa que há, você está enganado. Não há. Não há exclusividade de Deus para você pelo tanto que você ganha, pelo seu salário mensal. Não há. Não há exclusividade de Deus pelo seu status, por aquilo que você representa na sociedade. Não há. Não há exclusividade de Deus pelo tanto de seguidores que você tem nas suas redes sociais, por quem você segue lá. Não há. Não há. O único caminho é o que está escrito em Mateus 6,6. Quando fores orar, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e conversa com seu pai em oculto, e ele vai te recompensar. Em oculto, aonde ninguém vê, aonde só você e o seu pai, aonde a glória dele não pode ser usada para a sua projeção social, aonde a glória dele não pode ser usada para nada que não seja engrandecimento do nome dele, lá dentro. Então eu trago a arca para dentro da minha casa, quando eu dobro os meus joelhos e entendo que Satanás, ele não resiste aos joelhos de um homem de Deus dobrado, de uma mulher de Deus dobrada. É assim que eu levo ela para dentro da minha casa. Eu levo a arca de Deus para dentro da minha casa, quando eu honro a minha esposa, quando eu amo ela como Cristo ama a igreja. Eu levo a arca de Deus para dentro da minha casa, quando eu pego os meus filhos pela mão e caminho com ele no caminho, ensinando eles, acreditando neles. Eu levo a arca de Deus para minha casa, quando eu amo meu irmão como a mim mesmo, como eu estou disposto a andar segunda milha com ele. É assim que eu levo ela para dentro da minha casa. Não tem jeitinho, não tem atalho, não tem. É assim que um homem e uma mulher de Deus carrega a arca dentro dele, e ele é cheio da presença de Deus. Ele é cheio, ela é cheia da glória de Deus. Não é um tanto em línguas estranhas que se fala, mas pela presença de Deus, que inunda o ser daquela pessoa, transborda e contagia todo mundo. É assim. Foi assim que surgiu os grandes avivamentos. As pessoas eram contagiadas, elas eram inundadas pela presença de Deus. É assim que você vai levar, observando as palavras de Deus. Você precisa passar tempo com isso aqui. Você precisa passar menos tempo com o seu celular e mais tempo com isso aqui. Você precisa deixar de gastar tempo observando tantos homens e mulheres aí que realmente são de Deus. Muito menos tempo com essas pessoas que todos nós conhecemos, e muito mais tempo com Deus. Muito menos do que essas pessoas escrevem, e muito mais do que Paulo deixou escrito. Muito menos do que essas pessoas fizeram, e muito mais do que Estevão fez. Muito menos do que esses livros de autoajuda dizem, e muito mais do que os apóstolos fizeram, porque todos eles glorificaram o nome de Jesus. E assim eu levo a presença de Deus para dentro da minha casa. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida no primeiro domingo de 2021. Você que está aqui, você que está nos assistindo, você não pode dizer que não sabe como fazê-lo, porque eu creio que nessa noite o Senhor te ensinou. Eu acredito que o Espírito Santo te mostrou quantos caminhos errados, quantas tentativas e jeitinhos de conseguir alguma coisa em Deus, e você viu que não deu certo, e você viu que não dá certo. Isso para muitos custou a vida, e hoje caminham como pessoas sem vida no nosso meio, sem vida para colocar vida nos outros. Se eu quero ver a vida de pessoas transformadas, eu preciso injetar vida neles. É a vida
na vida. Foi isso que Jesus fez. Jesus pegou a vida e foi colocando os apóstolos, e ensinou eles a pegarem a vida e colocar nos discípulos, nas pessoas. Uma coisa em alguém se eu não tenho. Como? Você quer saber se você tem a presença de Deus na sua vida? Olha lá para ver se não tem nenhuma vara com fruto podre. Olha lá para ver se não tem nenhuma vara seca lá dentro. Porque a vara de Arão, dentro, ela permanecia florida. Olha lá para ver se não tem nenhuma comida podre. Se você não está entregando nada que não glorifica o nome do Senhor. E aí você vai saber se você carrega ou não a presença dEle. Mas carregando ou não, eu preciso te dizer, você pode fazer isso esse ano. Você deve fazer isso esse ano. Por favor, irmãos, por favor, não passe mais um ano sem buscar essa presença que até os inimigos tremem. Não passe mais um ano. Os inimigos tremiam contra Israel, porque sabiam que lá havia o Eterno Todo-Poderoso, que se manifestava em cima da arca. E aonde eles iam, eles levavam ela. Por favor, não tente viver uma vida sem Ele, porque você não vai conseguir. Não vai conseguir. Amém. Amém. Eu quero fazer uma oração especial para você. Você não precisa levantar, só curva a sua cabeça. Em nome de Jesus. Pai, como ministro da Tua palavra hoje, como ministro do Teu Evangelho, Jesus, Senhor, eu faço uma oração agora para a Tua igreja, meu Deus, para aqueles que estão nos assistindo, seja lá onde estiverem. Meu Deus, a minha oração é para que eles não vivam um segundo sequer da sua vida sem desejar ardentemente buscar a Tua presença para eles. Meu Deus, no nome de Jesus, convence a Tua igreja que não há vida sem o Senhor. Convence a Tua igreja que não há vida sem o Senhor, meu Deus. Que nada é mais importante do que a Tua presença. Meu Deus, fala para eles que as coisas só vão melhorarem no dia que o Senhor entrar lá. No dia que a Sua glória encher esse templo. Fala para eles, Jesus, que quando o Senhor entrar, a Tua glória vai encher o templo e vai tomar todos. E vai ser tão gracioso a Tua presença que eles nunca mais desejarão viver sem ela. Senhor, não deixe ninguém que esteja usando, que esteja ouvindo essa palavra agora, deixar de buscar a Tua presença nesse ano. Porque Tu é ver os meus irmãos e as minhas irmãs testemunhando o Teu amor, a Tua graça, a Tua presença, a Tua doce e suave presença. Sendo assim, eu abençoo a Tua igreja, no nome de Jesus.